Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Estou aqui nesse vídeo de hoje para fazer previsões para o Brasil no mês de julho de 2019. Estou voltando hoje a fazer previsões mensais para o Brasil. Algumas vezes as previsões não vão ser necessariamente mensais, eu posso fazer bimestrais ou trimestrais, vai depender do que for importante de ser comentado para vocês na lógica das previsões para o Brasil, tá? Então assim, são previsões de mais curto prazo, são previsões mais imediatas que de tempos em tempos eu vou estar fazendo aqui. Hoje é dia 20 de junho, nós estamos terminando o mês de junho, então já estou fazendo previsões para o Brasil para o mês de julho. Na data de hoje, né, nesse momento final de junho, o assunto que está em alta são os escândalos envolvendo o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Sobre esse assunto, eu já tenho um vídeo onde eu faço um comentário crítico dessas revelações que foram feitas pelo jornal Intercept Brasil sobre conversas do Sérgio Moro e do Dallagnol. Essas conversas sugerem haver um conluio entre Sérgio Moro e o Dallagnol para produzir provas contra o Lula. A princípio, quando essas conversas foram reveladas pelo Intercept, isso produziu muita polêmica, né? As páginas de esquerda, principalmente, fizeram bastante barulho em cima dessa notícia. As páginas de direita tentaram abafar o assunto, mas se viram obrigadas a falar sobre o assunto. E, na verdade, no ponto em que nós estamos agora, as páginas de direita, as mídias de direita, tentam direcionar a atenção nesse assunto para a ideia de que essas conversas foram obtidas de forma criminosa através de hackers. Eu vi até vídeos sugerindo que a Rússia teria participado da revelação dessas conversas, como se isso fosse algum tipo de complô da Rússia, dos partidos de esquerda ou dos grupos de esquerda contra o Brasil. Esse tipo de vídeo aparece aí em grupos de fake news da direita. Mas, enfim, esse assunto que estava com um impacto grande no começo, agora o Intercept está revelando de maneira homeopática mais conversas entre Sérgio Moro e Dallagnol, né? Então o Intercept vai revelando de maneira homeopática, ou seja, de pouco em pouco, as conversas entre o Sérgio Moro e o Dallagnol. E na verdade o impacto que essas revelações estão tendo, estão perdendo força na verdade, porque as mídias de direita e o próprio Sérgio Moro, né, o Sérgio Moro nega essas conversas, ele nega a autenticidade dessas conversas. Uma parte da mídia de direita se esforçou para dizer que essas conversas não são ilegais, elas podem ser duvidosas do ponto de vista ético, mas não são ilegais. Porém, uma parte da esquerda permanece dizendo que, inclusive, não só são ilegais, como são inconstitucionais essas conversas que o Sérgio Moro teve com Dallagnol. E, segundo o que a esquerda diz, essas conversas elas comprometem o julgamento do Lula, né? O julgamento que foi feito do Lula pela Lava Jato. Do ponto de vista astrológico, é interessante que essas conversas do Sérgio Moro e do Dallagnol vieram no momento do mapa astral do Brasil, em que Marte esteve transitando por Câncer. Marte em Câncer está em queda, né? Marte em Câncer está em queda. Marte no mapa astral do Brasil representa o presidente que está exercendo o seu mandato no país, tá? Então, na verdade, o que acontece com esse Marte em Câncer? Ele mostra que, de uma certa forma, esse escândalo do Sérgio Moro e do Dallagnol também arranha a reputação do presidente, tá? Isso eu vejo no trânsito de Marte em Câncer, entendendo que Marte em Câncer está em queda, tá? Está mal posicionado. Então, na verdade, o mês de junho não foi um mês muito bom para o Bolsonaro. E o Sol passando pelo signo de Gêmeos
dá para a gente interpretar, tá? Gêmeos é um signo de comunicação, então dá para interpretar aí a revelação de alguns acontecimentos políticos marcantes. Foi interessante que essas conversas do Sérgio Moro e do Dallagnol foram reveladas no momento em que o Sol está transitando em Gêmeos, produzindo muita conversa, muito murmurinho, muito barulho sobre o assunto. Muita falação, né, sobre o assunto. No mês de julho, o Sol vai transitar por Câncer e Marte vai transitar pelo signo de Leão. Marte vai transitar pelo signo de Leão, acompanhado uma boa parte do tempo por Mercúrio, embora Mercúrio vá entrar em movimento retrógrado e vai voltar para Câncer. Sol e Vênus vão transitar mais pelo signo de Câncer. No mapa astral do Brasil, tanto o Sol quanto Marte representam o presidente, tá? O Sol representa o presidente por ser um significador universal de reis, de imperadores e, em tempos modernos, do presidente. E Marte também representa o presidente por ser o regente da casa 10 do mapa astral do Brasil. A casa 10 do mapa astral do Brasil abre em Escorpião, então Marte é o regente da casa 10 e representa o presidente em exercício, representa todo o poder executivo. Marte transitando por Leão, tá? No mês de julho, Marte vai transitar no signo de Leão. Isso tem uma importância, tá? Porque no mês de junho agora, Marte transitou por Câncer. E como eu disse para vocês, esse escândalo do Sérgio Moro, do Dallagnol, não atingiu apenas o Sérgio Moro e o Dallagnol, tá? Ele acaba atingindo de maneira indireta também a reputação do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro. E no mês de julho, com Marte transitando em Leão, o que vai acontecer é que o Bolsonaro ele vai correr atrás do prejuízo. O Bolsonaro, na verdade, no mês de julho, ele vai sentir uma necessidade de se impor mais. A gente vai ver um Bolsonaro ainda mais autoritário, tá? Ao mesmo tempo que eu converso com vocês aqui no celular, eu tô olhando o mapa astral aqui no meu computador, tá, gente? Então, eu tô olhando o mapa astral e já tô interpretando para vocês, tá? Então, assim, quando Marte estiver passando por Leão, tá? Isso vai acontecer durante todo o mês de julho, a gente vai ver um Bolsonaro ainda mais autoritário, um Bolsonaro ainda mais impositivo, tentando correr atrás do prejuízo através de ações e atitudes mais autoritárias, mais impositivas. E, como eu disse, o Sol vai estar passando pelo signo de Câncer. Câncer, no mapa astral do Brasil, ele é a casa 6 por signos inteiros. A casa 6, tá? Ela representa o funcionalismo público, representa os funcionários públicos, os serviços públicos, inclusive serviços de saúde. E o Sol passando pelo signo de Câncer vai mostrar para a população de uma forma geral, vai deixar em maior evidência a crise no setor da saúde. E aí, assim, o setor da saúde vai ser um assunto que vai estar mais em alta. Nós vamos ouvir muitos problemas relacionados com a questão da saúde, da área da saúde. Num mês em que o Bolsonaro vai estar mais autoritário, mais impositivo, talvez alguma medida contra os funcionários públicos, principalmente federais, mas não só federais, até mesmo estaduais ou municipais, mas enfim, os funcionários públicos vão ser mais atacados no mês de julho. Pode acontecer algum evento que indique uma perda de um direito, né? De alguma maneira, os funcionários públicos vão se sentir mais afetados no mês de julho e pode ser que isso acabe engendrando algum tipo de manifestação ou que a gente ouça muito barulho envolvendo notícias políticas no setor do funcionalismo público, especialmente no setor da saúde. Problemas no setor da saúde do mapa astral do Brasil pode indicar um aquecimento na discussão sobre a privatização do SUS
ou sobre propostas políticas de fechamento do SUS. Então esse tema vai estar em alta no mês de julho. E sempre direcionado de forma a que a população brasileira saia perdendo. Talvez aumente as queixas de faltas de médicos, de falta de remédio. Eu ouvi uma notícia recente, né, que aqui no município de São Paulo, no estado de São Paulo inclusive, estão ocorrendo surtos de sarampo. Provavelmente não só em São Paulo, mas também em outros lugares do país. E isso é muito grave porque o sarampo é uma doença que já fazia muito tempo que não aconteciam notificações de casos novos de sarampo. E isso está voltando, né? Uma doença que na verdade deveria estar erradicada. E esse fato que eu estou falando para vocês, ele indica crises no setor da saúde. Inclusive também eu recebo muita notícia, eu fico sabendo sobre falta de médicos e falta de remédios, inclusive de remédios de alto custo, para tratamentos caros, tratamentos importantes, tratamentos vitais, né? Essas medicações elas estão faltando em vários lugares do país. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de uma crise assim na Bahia, né, de falta de medicações. E eu vou dizer para vocês que o mês de julho a tendência de tudo isso é piorar. Talvez as políticas públicas ligadas à saúde sejam extintas. E isso vai, se não causar uma manifestação intensa, greve na população, mas vai produzir descontentamento e vai produzir debates, discussões, polêmicas sobre esse assunto. Marte transitando por Leão, que é a casa 7 do mapa astral do Brasil. Leão é um signo que faz oposição, né, frente a frente com Aquário. Aquário é o ascendente do mapa astral do Brasil, Leão é a casa 7 do mapa astral do Brasil. Marte transitando por Leão, lembrando que Marte representa o presidente em exercício, Marte passando por Leão mostra que o Brasil vai estar preocupado, ou o Poder Executivo, principalmente o presidente, vai estar preocupado com questões ligadas a comércio exterior, a políticas exteriores. Provavelmente o Bolsonaro vai estar preocupado em buscar apoio, né, de aliados estrangeiros, principalmente Estados Unidos e talvez alguns países da Europa. A gente sabe que o Bolsonaro também tem uma aproximação com Israel. Então, esses assuntos envolvendo esses países, alguns países da Europa, Israel, Estados Unidos, devem estar em alta no mês de julho, com o Bolsonaro talvez fazendo visitas a esses lugares ou buscando medidas de aproximação com esses países. E como sempre, mais uma vez, a população vai sair perdendo com isso de alguma forma. Embora esse vídeo aqui seja para falar do mês de julho de 2019, se a gente olhar um pouco o mapa de uma maneira mais global, vejam que o movimento do mapa, dos trânsitos, tá? Aqui eu estou fazendo principalmente uma análise de trânsitos. A gente vai ver Júpiter em Sagitário, Saturno e Plutão em Capricórnio, Netuno em Peixes e Urano em Touro. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é que a gente vai ter um eclipse da Lua, tá? No setor do signo de Câncer, mais ou menos a 10 graus do signo de Câncer. Esse eclipse vai ser no dia 2 de julho. E o que acontece? O eclipse ele é importante porque ele marca um ciclo de 6 meses que vai se iniciar a partir de 2 de julho. Tá? E que na verdade, vejam, o mês de julho ele vai ser importante porque ele vai marcar um ciclo de eventos que vai ter impacto em todo o segundo semestre. E pelo que parece, os eventos que vão ter esse impacto envolvem questões da saúde, questões do funcionalismo público, tá? Ou dos serviços públicos que são prestados à população. Então, eventos envolvendo
serviços públicos, trabalhadores do setor público vão ter impacto em praticamente todo o segundo semestre de 2019, tá? E aí eu penso em possíveis manifestações populares, porque a população está perdendo muito direito trabalhista. Fica muito evidente a direção desse governo no sentido de explorar os trabalhadores. Então, convulsões sociais estão previstas para o segundo semestre de 2019. A gente sabe que já aconteceram algumas manifestações aí ao longo do ano, e são manifestações às vezes da direita, às vezes da esquerda, né? Esse movimento, tá? Essa agitação popular, ela tá muito forte, né? E isso esse tipo de acontecimento, ele é compatível com a ideia de que 2019 é um ano de Marte, é um ano de combate, é um ano de agitação. Ainda em um ano de Marte, que é um ano agitado, é um ano de combate, é um ano de agitação, Marte passando pela casa 7, em julho, pode significar problemas diplomáticos do Brasil com outros países. Provavelmente, assim, pela lógica, né, a previsão ela tem que ter uma certa lógica. Então, o embate com alguns países devem ser países que fazem oposição ao Bolsonaro, como por exemplo a Venezuela ou outros países de esquerda. Países que tenham um governo de esquerda ou um governo que seja opositor ao Bolsonaro. Então, o mês de julho vai ser um mês um pouco mais turbulento com esses países. Especialmente porque o Bolsonaro vai estar com um temperamento mais impulsivo e mais dominador. Então, embora esse vídeo seja sobre o mês de julho de 2019, o eclipse da Lua que vai acontecer no início de julho vai ter impacto em todo o segundo semestre de 2019 e pode dar uma direção nova para as previsões. Direção essa que, na minha opinião, vai numa direção mais negativa. Até porque nós estamos atualmente com Júpiter em Sagitário, tá? Nós só não estamos numa situação muito, muito pior do que o que já está, tá, gente? Exatamente porque Júpiter está em Sagitário. Se você pensar em Plutão em Capricórnio, Plutão e Saturno em Capricórnio, Netuno em Peixes, Urano em Touro, a única posição um pouco mais positiva aqui é o Júpiter em Sagitário. É como se esse Júpiter em Sagitário estivesse segurando um pouco influências negativas gerais dos trânsitos no mapa astral do Brasil. Quem conhece um pouco de astrologia talvez fique indignado com isso, porque algumas pessoas pensam assim: Saturno em Capricórnio está em domicílio, então isso não é um posicionamento positivo. Só que Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil, nunca esqueçam isso. O Brasil é um país de ascendente em Aquário, então Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil. E eu já falei em vídeos anteriores que a casa 12 de um mapa astral é a pior casa astrológica de um mapa astral, né? E a casa 12 está permanentemente ativada por Plutão em Capricórnio. Plutão fica em Capricórnio até o ano de 2023, 2024, né? Eu já falei em vídeos anteriores, um ciclo de Plutão em Capricórnio é um ciclo antidemocrático, é um ciclo que favorece governos conservadores, favorece o conservadorismo, e pelo menos no Brasil o conservadorismo não é uma coisa boa para o país, exatamente porque o conservadorismo é ativado por casas maléficas no mapa do Brasil. O conservadorismo é ativado no mapa do Brasil pela casa de Virgem e pela casa de Capricórnio, Virgem sendo a casa 8, Capricórnio sendo a casa 12, que são as casas maléficas por signos inteiros no mapa astral do Brasil. Então, o conservadorismo do Brasil não é uma coisa boa. Pode ser bom em outros países. Num país em que a economia já está boa, a população ganha bons salários, né, onde as coisas estão estabilizadas e vão bem em um determinado país, num país assim, o conservadorismo é uma coisa boa, né? E provavelmente num país assim,
essas casas, esses signos e casas conservadoras, como Capricórnio, Virgem, até mesmo Touro, devem cair em posicionamentos positivos do mapa astral desses países. Mas no Brasil, o conservadorismo não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa do ponto de vista astrológico, porque envolve casa 12 e casa 8, casas maléficas, e não é positivo do ponto de vista geopolítico. Quem tem um pouquinho de conhecimento geopolítico sabe que uma política conservadora e neoliberal não é boa para um país em desenvolvimento, para um país de terceiro mundo. Isso pode até ser bom em países muito desenvolvidos. E mesmo assim eu estou falando isso, mas é muito duvidoso que realmente isso seja bom mesmo para países desenvolvidos, tá? O neoliberalismo ele é muito complicado. Ele não é um, eu não conheço, não estou ciente de resultados bem exitosos e bem-sucedidos do neoliberalismo, pelo menos em países do capitalismo periférico. Em países do capitalismo central, que são os países desenvolvidos, como Inglaterra, Alemanha ou outros países desenvolvidos, tá? Pode até ser que o neoliberalismo conservador funcione bem nesses lugares, mas aqui no Brasil não, tá? Não é indicado. Só que nós vamos ter o domínio do conservadorismo durante todo o ciclo de Plutão em Capricórnio, que vai até 2024, pelo menos, tá? 2023, 2024. E ainda temos Saturno em Capricórnio, e tem um detalhe: Júpiter está em Sagitário, mas no final do ano, em dezembro de 2019 e início de 2020, nós vamos ter Júpiter em Capricórnio. Júpiter em Capricórnio está em queda, está mal posicionado. É quando nós vamos ter Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. E vai chegar uma hora que Marte também vai alcançar Capricórnio, tá? Então, se preparem para 2020, tá? Eu já estou dizendo para vocês, assim, o segundo semestre de 2019, ele vai ser preparatório para 2020. A gente já vai ver sinais cada vez mais críticos no segundo semestre de 2020. As coisas tendem a piorar. E nós vamos ter um ano muito ruim de 2020, um ano crítico. Nós vamos ver mais e mais pessoas sem dinheiro, sem emprego. Vai ser bem complicado, tá, gente? Porque assim, tudo de errado que o governo Bolsonaro está fazendo nesse ano de 2019, desde o começo de ano, vai realmente ter repercussões em 2020. E aí eu acho que vai ser o momento em que a população vai começar a se rebelar contra o Bolsonaro, até mesmo quem apoia ele. Talvez os fanáticos não, né? Os fanáticos, os seguidores fanáticos do Bolsonaro vão seguir o Bolsonaro até o último momento. Mas a população, de uma forma geral, vai se rebelar contra o Bolsonaro em 2020. Eu quero, para terminar esse vídeo, fazer um comentário sobre Netuno em Peixes. Netuno em Peixes entrou nesse signo no ano de 2011 e 2012, foi quando Netuno entrou em Peixes, e vai permanecer em Peixes até o ano de 2026. Ou seja, Netuno está em Peixes, tá? E Netuno permanece em Peixes por 15 anos. O ciclo de Plutão em Capricórnio começou em 2008. E vai até 2023, 2024. O ciclo de Netuno em Peixes começou em 2011 e vai até 2026. Então, tanto o ciclo de Capricórnio, de Plutão em Capricórnio, como o ciclo de Netuno em Peixes, são ciclos longos de 15 anos. Netuno em Peixes, na minha interpretação, na minha leitura, tem favorecido uma situação de caos, de confusão. Netuno representa caos, Netuno representa confusão, Netuno representa a irracionalidade. E Netuno é um planeta de ilusões, inclusive de mentiras, tá? Então, desde que Netuno entrou em Peixes, ele tem refletido, ele tem mostrado uma situação, tá? Ele sinaliza uma situação de aumento de fake news. Né? A gente percebe que um problema muito grave que a gente tem na política atual são as fake news, as notícias falsas. E Netuno em Peixes, ele reflete isso, tá? Ele reflete um aumento e uma intensidade maior de notícias falsas
produzindo caos e ilusão na cabeça das pessoas. Netuno em Peixes faz oposição ao Sol do mapa astral do Brasil. O Sol, como eu falei para vocês, ele representa o presidente de um país, né? Ou se fosse uma monarquia, representaria um rei ou um imperador, né? Mas no caso de uma democracia republicana, o Sol é significador universal de presidente. Mas o Sol representa também, no mapa astral de um país, o self, a psique da população, junto com Mercúrio, tá? Mercúrio representa mais especificamente o intelecto de uma população, enquanto que o Sol representa a direção psíquica geral da população. Vocês vão ver astrólogos falando que o Sol representa a consciência de uma coletividade. Mas na verdade o Sol vai além disso. O Sol é o piloto do mapa astral. Tá? O Sol é o piloto do mapa astral. Então ele vai representar a direção da psique coletiva de um país. Então Netuno fazendo oposição ao Sol mostra uma confusão geral no psiquismo coletivo do país. E como Netuno tem muito a ver com fake news, notícias falsas, você tem um acréscimo dessas notícias falsas, dessas fake news, produzindo uma confusão na coletividade, na forma de pensar da própria coletividade. Peixes, no mapa astral do Brasil, representa a casa 2 do Brasil. Então, assuntos que são ligados às finanças, a casa 2 representa questões financeiras do país. Então, Netuno passando pela casa 2 mostra que todos os assuntos que envolvem finanças no mapa astral do Brasil tendem a ser mal administrados, tendem a ser administrados numa base de confusão, numa base de ilusão, né? Guardem na cabeça que Peixes e principalmente Netuno são significadores astrológicos ligados à ilusão, à confusão, a caos. Netuno pode ser um planeta muito, muito destrutivo e ele está passando pela casa 2 do mapa astral do Brasil, das finanças do Brasil. Netuno passando pela casa 2 não deixa que os assuntos financeiros sejam tratados com transparência. Por exemplo, a gente está numa fase onde se debate muito sobre privatizar empresas estatais do Brasil. A gente sabe que as coisas estão caminhando para isso. Mas não há transparência em como isso está sendo feito, e principalmente, uma vez feitas as privatizações de empresas estatais brasileiras, e algumas já foram privatizadas, porém não fica claro para onde esse dinheiro vai, né? O que vai ser feito com esse dinheiro das privatizações. Em redes sociais as pessoas falam, esse dinheiro vai ser usado para educação, ou esse dinheiro vai ser usado para algum assunto básico do país, mas na verdade não existe uma demonstração disso em lugar nenhum. Esse assunto não é debatido. Fala-se muito em privatizar empresas nacionais, mas não se fala onde que esse dinheiro vai ser usado. Sem falar que essas empresas nacionais elas estão sendo privatizadas a preços subvalorizados. Ou, para falar de uma maneira mais popular, as empresas nacionais brasileiras elas estão sendo vendidas a preço de banana. Então, nem tem muita entrada de dinheiro mesmo para se fazer grandes coisas. E não tem um debate de como esse dinheiro está sendo usado. Netuno passando pela casa 2 do mapa astral do Brasil reflete, mostra falta de transparência no trato desses assuntos. Entendam, tá, gente? Eu espero que vocês entendam isso. Acho que aqui é o momento de eu falar isso. Tudo que acontece não é provocado pelos planetas, tá? A causa de tudo que acontece no Brasil não são os planetas. Quando eu falo que, por exemplo, Plutão em Capricórnio simboliza governos conservadores e antidemocráticos, talvez ditatoriais, mas assim,
não é Plutão que faz isso, tá? Plutão em Capricórnio não é a causa disso. A causa disso são os próprios seres humanos, são os próprios políticos. Os planetas, eles não são a causa de nada no nosso mundo, tá? Os planetas, na verdade, eles refletem simbolicamente o que está acontecendo. Eles não são a causa, eles são muito mais um reflexo. Então, em nenhum momento aqui eu estou falando em influência dos planetas, eu estou falando do que eles refletem. Então, Netuno em Peixes não é a causa da confusão da administração financeira do país, da falta de transparência no trato com assuntos financeiros do país, mas ele reflete que essas coisas estão acontecendo. E isso vai permanecer assim enquanto Netuno estiver em Peixes. E isso vai até o ano de 2026. Netuno está em Peixes até o ano de 2026. Nós vamos ter eleições em 2022 para presidente, né? Se nada de estranho acontecer até lá. E mesmo assim, de 2022 até 2026, a gente vai continuar sem transparência das questões financeiras do país. E Netuno em Peixes, como eu falei para vocês, ele reflete também uma condição de ilusão e caos na população. E isso a gente vê em redes sociais, né? O quanto que as pessoas falam coisas absurdas no campo político. Eu vejo todos os dias comentários de pessoas tanto da esquerda quanto da direita, mas principalmente da direita e principalmente de seguidores do Bolsonaro, que são afirmações, são alegações totalmente absurdas. Existe um tipo de discurso, um tipo de narrativa que está nas redes sociais e que não tem pé nem cabeça. É totalmente irracional, é uma lógica do absurdo. Isso tem muito a ver com Netuno em Peixes. De uma certa maneira, Netuno em Peixes ele é um planeta tão maléfico e tão deletério quanto Plutão. Plutão é um planeta de crises e Netuno um planeta de caos e ilusão. Netuno em Capricórnio e Netuno em Peixes e Plutão em Capricórnio, eles estão em sextil. Na linguagem técnica da astrologia, planetas que estão em sextil estão se ajudando. Plutão em Capricórnio na casa 12 e Netuno em Peixes na casa 2 estão se ajudando. Né? Um produzindo crises, que é Plutão, e outro produzindo caos e ilusão, que é Netuno em Peixes. E aí a gente vai entendendo a situação do país. Por que está tão difícil do país se recuperar? De novo, não são os planetas que causam isso. Eles refletem a situação e mostram qual é a dinâmica que está em funcionamento. Né? A dinâmica de Plutão em Capricórnio é uma dinâmica de um governo autoritário. A dinâmica de Netuno em Peixes é uma dinâmica de caos e ilusão. Então, essa dinâmica do país, que é feita pelos próprios seres humanos do país, principalmente pelos governantes. Lógico que também com um papel da mídia aí, né? Então, essa situação explica por que o país está numa crise que não melhora, não parece querer melhorar de jeito nenhum. E Júpiter em Sagitário está segurando um pouco as pontas, tá? Por incrível que pareça, Júpiter em Sagitário não deixou ainda toda a estrutura do país desabar, mas quando Júpiter chegar em Capricórnio, aí pronto, aí a estrutura vai desabar de vez, tá? E aí nós vamos ter um ano de 2020 extremamente difícil com Júpiter em Capricórnio, junto com Saturno e Plutão em Capricórnio, depois Marte também vai alcançar Capricórnio, vai ser um inferno. De tudo isso que eu tô falando, não entendam que Capricórnio é um signo ruim, tá, gente? Capricórnio não é um signo ruim, não é isso. É que no mapa astral do Brasil, especificamente no mapa astral do Brasil, Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil, porque Aquário é a casa 1, tá? Então se a gente fizer a contagem, Capricórnio vai ser a casa 12. E eu tenho que comentar também Urano em Touro, né? Urano em Touro, Urano, ele é o regente moderno de Aquário. Então Urano também representa a população brasileira.
Eu já comentei sobre isso em vídeos passados, tá? Se vocês forem na minha playlist de astrologia política, de previsões, tem vídeos que eu fiz lá por volta de 2016, vocês têm que procurar na playlist, que a playlist de astrologia política atualmente tem muitos vídeos, tá? Então os vídeos são sequenciais. Então se vocês forem na sequência, vocês vão achar vídeos falando do mapa astral do Brasil. Eu tenho alguns vídeos explicando por que que o ascendente do mapa astral do Brasil é Aquário. E eu já expliquei que, sendo o ascendente do Brasil Aquário, o regente tradicional de Aquário é Saturno, tá? E assim, o ascendente de um país, ele revela o povo, tá? A população. Então a população é representada por ascendente em Aquário, que é regido por Saturno em Touro. O Saturno já é um planeta conservador. Em Touro se torna extremamente conservador e também até mesmo teimoso. Isso é uma característica da nossa população, tá? Isso tem a ver com a história do país, tem a ver com a dinâmica da história do país, com o tipo de colonização que a gente teve. A colonização do país é representada por Touro, a casa 4 do mapa astral do Brasil, né? E aí a gente tem Saturno, regente do ascendente, no signo de Touro, na casa 4 do mapa astral do Brasil, mostrando um início do país que é um início rural. Tá? Na verdade, a nossa colonização, a história rural do nosso país, ela tem um impacto importante para entender o nosso país. Mas nós temos também, como regente da casa 1 em Aquário, Urano. Urano é o regente moderno de Aquário. E Urano, nesse contexto, vai representar a parcela mais progressista da população. Se vocês olharem no mapa astral do Brasil, Urano está na casa 12 do mapa astral do Brasil, tá? Urano está na casa 12 do mapa astral do Brasil. Ou seja, o planeta que rege a parcela progressista da população está na pior casa astrológica do país, que é a casa 12. Urano em Capricórnio, conjunto a Netuno. Então, assim, esse Urano na casa 12 mostra limitações para essa população progressista se manifestar, tá? Isso em todas as épocas históricas do país. E outra coisa, essa parcela mais progressista da população tem dificuldades de se manifestar porque está na casa 12. A casa 12 é uma casa de prisão, é uma casa de limitações, não permite que a parcela progressista da população se expresse, se manifeste, se coloque. E ainda por cima, conjunto a Netuno, então a gente tem o planeta das ilusões e o planeta do caos conjunto a Urano, que representa no mapa astral do Brasil a população progressista, né? Então, de uma certa maneira, mostra que o nosso grupo progressista não tem mesmo muita direção, não tem muita clareza da realidade. Isso falando como uma marca do mapa astral do Brasil. Quando a gente vai olhar Urano em trânsito, passando por Touro, tá? Esse trânsito de Urano em Touro mostra um enfraquecimento gradual dos movimentos da esquerda, né? É como se a esquerda tivesse presa, a esquerda tivesse mais presa ainda, né? Não conseguisse se movimentar. De alguma maneira fosse engessada de alguma forma. E Urano está no começo de Touro ainda, tá? Urano entrou em Touro em junho de 2018 e Urano vai ficar em Touro até o ano de 2025, 2026. Quando Netuno estiver saindo de Peixes, Urano também está saindo de Touro e indo para Gêmeos. Na verdade, vai ser quando Urano estiver em Gêmeos, Netuno estiver em Áries e Plutão em Aquário, que a gente vai ter uma direção mais progressista para o país, tá? Por enquanto, antes de 2024 as coisas não melhoram, tá? É isso que eu tô falando para vocês. E para a própria população progressista, para o grupo progressista que tá ali com Urano em Touro, as coisas tendem a ficar mais difíceis para o grupo progressista. Isso até o ano de 2026. Então, embora a proposta desse vídeo aqui seja fazer previsões para julho de 2019, mas eu quis
aproveitar o tema e também pontuar um pouco como que é o contexto de fundo. O contexto de fundo é esse contexto que envolve Júpiter, Saturno, Plutão, Netuno e Urano, tá? Que são os planetas mais lentos. Então, esses planetas falam realmente da predominância do conservadorismo no nosso país e de uma dificuldade para o grupo progressista avançar. Inclusive para o grupo progressista se unir, agir de maneira mais coesa, né? Esse Urano em Touro, principalmente Netuno em Peixes, o planeta da fantasia, da ilusão, do caos, ele faz sextil por signos inteiros com Urano e faz sextil por signos inteiros com Plutão, tá? Esses planetas estão interligados entre si aqui nessa configuração que a gente está vivendo atualmente. Plutão por signos inteiros, ele faz trígono com Urano em Touro. Então, esses planetas estão todos interligados, tá? E eles geram esse pano de fundo, esse contexto de fundo caótico que desfavorece o campo progressista. Enquanto que Marte e o Sol são os planetas que mostram mais especificamente, né, são planetas mais rápidos, junto com Mercúrio, junto com Vênus, são planetas que me mostram as previsões para o mês de julho que eu já comentei para vocês, tá? Agora é uma questão de ir acompanhando as previsões, né? Deixar o tempo andar um pouquinho e ir acompanhando as previsões para ver se acontece o que eu estou falando ou não. Pode ser que aconteçam coisas diferentes do que eu estou falando. Se for assim, aí eu vou voltar no mapa e ver o que eu posso ter deixado passar, ou enfim, que outras interpretações poderiam ser feitas e que eu não fiz, por exemplo, caso eu tenha errado as previsões, tá? Mas por enquanto é isso que eu consigo ver nesse mapa de previsões para o mês de julho, levando em conta esse contexto de fundo que dura, né, a bem dizer, até o ano de 2024. Ok, pessoal? Eu quero fazer um comentário à parte. Há 2 meses atrás, eu fiz um vídeo de astrologia horária falando que o João Dória provavelmente vai se candidatar e ele tem grandes chances de se tornar o presidente do Brasil. Eu não sei se vocês estão acompanhando o movimento do João Dória nessa última semana, nesses últimos dias. Né? Hoje, como eu falei, esse vídeo está sendo gravado no dia 20/6, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, mas tem um vídeo mostrando o João Dória fazendo flexões junto com o Bolsonaro para alguns soldados, né? Então o Bolsonaro, o Dória, ele está andando lado a lado com o Bolsonaro e com o vice Mourão, né? Teve um encontro aí entre o Dória, o João Dória, e o vice-presidente, o Mourão. Então o Dória, ele está bastante acoplado com o governo do Bolsonaro, com o Mourão, ali fazendo as articulações dele, né? Se a gente vê o movimento do João Dória, ele dá um apoio quase que total para o Bolsonaro, né? E provavelmente esperando algum tipo de aliança importante ali, talvez entre o PSDB e o PSL, né? Vai saber, né? Nos bastidores, eles devem estar lá articulando acordos deles. Porque o Dória provavelmente vai se lançar com muita força para presidente no ano de 2022. A Rádio Jovem Pan, eu percebi que ela praticamente já apoia o Dória. Tá? Toda vez que a Rádio Jovem Pan, que vocês sabem que tem uma audiência alta no país todo, toda vez que o João Dória vai se manifestar na Rádio Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan é toda cheia de elogios para o João Dória. E provavelmente o João Dória vai ser o candidato da Rede Globo também. Então vocês veem, né, que em tempos de Netuno e Peixes, Plutão em Capricórnio e Urano em Touro, nós estamos vivendo momentos altamente sombrios. Sinto muito se eu não tenho previsões muito positivas para oferecer para vocês. O máximo de positivo que eu tenho para oferecer aqui é falar que Júpiter em Sagitário está segurando as pontas por enquanto. Quando chegar em 2020, que Júpiter entrar em Capricórnio, não vai segurar mais as pontas. Então, o meu conselho é que cada um cuide bem de si, tenha seu plano B. Eu sei que tem pessoas que
tem planos de viajar para fora do país e eu não estou em condições em dizer que não é para fazer isso. Para quem está podendo fazer isso, talvez essa seja a melhor estratégia mesmo. Então é isso, gente. Eu vou continuar fazendo as previsões, tá? De curto prazo para o Brasil. Essa é a primeira da série de vídeos que eu quero fazer. Ok? Então, para quem quiser acompanhar as previsões, até para se antecipar, para se preparar para o que deve vir, então vocês se inscrevem no canal, apertem o botão de sininho, tá? Para não perder as notificações. E a gente vai se encontrando nos próximos vídeos, ok? Um grande beijo, um grande abraço e tchau!